O ar dentro da sala de espera parecia pesado, denso com o leve cheiro de antisséptico e murmúrios abafados. Emily Harper estava sentada em um canto, as mãos fortemente entrelaçadas no colo, os polegares esfregando um ao outro repetidamente em um ritmo nervoso. Suas pernas balançavam involuntariamente, a ansiedade vindo em ondas fortes demais para ignorar. Ela havia adiado isso por anos. Seus problemas ginecológicos tinham piorado e, apesar da dor constante que havia se tornado sua nova realidade, a ideia de deixar alguém, especialmente um homem, se aproximar dela novamente era insuportável, mas sua médica havia insistido. Você não pode mais ignorar isso, dissera ela com um tom gentil, porém firme. Emily tinha certeza de que havia solicitado uma médica ao marcar a consulta. Ela tinha marcado essa opção no formulário online pelo menos 3 vezes. Lembrava-se claramente. Então, quando a enfermeira chamou seu nome e disse: "Você será atendida pelo doutor Adrian West hoje." Seu coração bateu forte contra as costelas. "Espera", disse ela, levantando-se abruptamente. "Ele é homem?" A enfermeira piscou. "Sim. O Dr. West é um dos nossos melhores ginecologistas. Algum problema?" Emily recuou um passo, sua garganta apertando. Eu achei que tinha marcado para ser atendida por uma médica." A enfermeira lhe lançou um sorriso educado, mas apologético. "Sinto muito. Pode ter havido uma mudança na agenda, mas posso garantir que o Dr. West é extremamente profissional. Ele já ajudou muitas mulheres que chegaram aqui tão nervosas quanto você. Você está em boas mãos." Emily hesitou, dividida entre o medo e a necessidade. Sua barriga latejou suavemente, um lembrete cruel de que precisava de ajuda, e ainda assim, tudo dentro dela gritava para fugir. Ela olhou para a porta fechada da sala de exames e depois para a enfermeira. Eu não gosto de ser tocada", sussurrou, quase inaudível. "Eu entendo", disse a enfermeira suavemente. "Você pode interromper o exame a qualquer momento. Nada será feito sem o seu consentimento." O coração de Emily batia acelerado, enquanto ela assentia rigidamente e seguia a enfermeira pelo corredor. Cada passo parecia levá-la diretamente para uma memória que passou anos tentando enterrar. Dentro da sala, trocou de roupa e vestiu o avental hospitalar, o tecido gelado contra sua pele. Sentou-se na ponta da mesa de exames, os braços fortemente cruzados ao redor do corpo, respirando devagar e superficialmente, uma batida suave na porta. "Senhorita Harper, posso entrar?" Ela não respondeu, apenas continuou encarando a parede. A porta rangeu ao ser aberta. Dr. Adrian West entrou segurando uma prancheta. Sua presença preencheu a sala, não de forma intimidadora, mas de um jeito calmo e estável. Ele era alto, magro, com olhos cor de avelã gentis e uma voz suave como água tranquila. "Olá, Emily", disse ele gentilmente, pousando a prancheta. "Entendo que houve alguma confusão com o agendamento hoje. Quero que saiba que, se você estiver desconfortável por qualquer motivo, podemos remarcar ou parar a qualquer momento. Você tem controle total aqui." Emily não o olhou nos olhos. "Apenas acabe logo com isso", murmurou. Adrian assentiu, sem se ofender com o tom dela. "Tudo bem. Vou falar sobre cada procedimento antes de realizá-lo, certo?" Ela deu um leve aceno de cabeça. Ele começou com perguntas básicas, mantendo o tom leve, mas respeitoso. Ela respondeu em voz baixa, as mãos inquietas agarrando a barra do avental. Quando chegou o momento do exame físico, ele explicou tudo com termos claros e profissionais. "Vou examinar sua parte inferior do abdômen agora", disse ele. "Me avise imediatamente se sentir dor ou desconforto." Ele pressionou levemente, começando pelas áreas externas. Ela estava tensa sob seus dedos, cada músculo rígido. Quando ele se aproximou da região pélvica,
Sua mão, ainda por cima do avental, acidentalmente roçou sua coxa interna. Algo dentro dela se rompeu, seus olhos se arregalaram, sua respiração ficou presa. Não me toque! Ela empurrou sua mão para longe, recuando com tanta violência que os estribos da mesa bateram contra o metal. Adrian deu um passo atrás instintivamente, as mãos levantadas em surpresa. Emily pulou da mesa, segurando o avental com força contra si mesma, seus olhos cheios de lágrimas, arregalados de fúria e pânico. "Você tem ideia do que acabou de fazer?" gritou. "Acha que só porque usa esse jaleco pode tocar as mulheres do jeito que quiser?" "Espere, Emily. Adrian começou, mas ela já estava se afastando em direção à porta. "Não fale comigo. Não me siga. Apenas fique longe." Ela escancarou a porta, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e saiu correndo descalça pelo corredor. A enfermeira tentou chamá-la, mas Emily já tinha desaparecido antes que alguém pudesse reagir. Adrian ficou parado em silêncio, o rosto uma mistura de preocupação e confusão. Suas mãos ainda ligeiramente erguidas, ele as abaixou lentamente, sua mente girando. Ele não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer, mas podia sentir. Aquilo não era sobre ele. Algo mais profundo havia sido desencadeado naquela sala, e seja lá o que fosse, havia deixado uma ferida escancarada. Emily bateu a porta atrás de si, o peito arfando, como se tivesse acabado de fugir de uma tempestade. Seu casaco escorregou de seus ombros, esquecido, enquanto ela se deixava cair no chão, as costas pressionadas contra a porta. Seus braços se envolveram ao redor do próprio corpo, tentando impedir que ela se desfizesse por completo. As lágrimas vieram rápido, quentes, furiosas, imparáveis. Ela achou que conseguiria lidar com aquilo. Achou que o tempo tivesse amenizado a dor. Mas um único toque clínico e acidental a jogou de volta ao passado. O pânico, a vergonha, as memórias, tudo retornou de uma só vez. Ela tinha 15 anos de novo, tímida, desajeitada, seu corpo começando a mudar de maneiras que ela não compreendia. Era apenas uma triagem de saúde escolar. Seus colegas brincavam e zombavam uns dos outros enquanto aguardavam a vez. Quando seu nome foi chamado, ela entrou em uma pequena sala dividida por biombos, onde um médico de meia-idade a esperava com um sorriso largo demais. No início, tudo parecia normal. Pressão arterial, reflexos, mas então suas mãos demoraram mais do que deviam. Ele comentou sobre o desenvolvimento do corpo dela e disse que precisava verificar algo para sua saúde futura. Emily se lembrava do jeito que os dedos dele roçaram seu peito, de como ele se inclinou perto demais, sua respiração carregada de café e hortelã. Congelada de confusão, ela não soube o que fazer, até que correu. Contou para sua professora, para a enfermeira, até para sua mãe. Mas ninguém acreditou nela. "Emily, você está exagerando de novo?" suspirou sua mãe. "Ele vem aqui há anos", disse a enfermeira. "É um profissional respeitado. Seus colegas foram ainda mais cruéis. Ela só quer atenção. Deve ter entendido errado." Que dramática. Foi naquele momento que Emily aprendeu que, às vezes, a verdade não importava, não se ninguém quisesse ouvi-la. Ela parou de falar, parou de ir a festas do pijama, parou de confiar. Seu mundo encolheu até que o silêncio fosse o único lugar seguro. E agora, 10 anos depois, esse silêncio ainda a envolvia como uma segunda pele. Emily se ergueu do chão e tropeçou até o banheiro, jogando água fria no rosto. Seu reflexo a encarava, mais velha, mas não mais forte. Ela odiava ainda tremer. Odiava sentir sua própria pele estranha de novo. Odiava ter confiado no sistema apenas para se ver quebrada mais uma vez. Adrian não tinha más intenções. Ela sabia disso. Mas seu corpo não se importava. Ele lembrava. Enrolada em um cobertor no sofá, ela olhava para o céu cinza. A dor em seu abdômen latejava suavemente,
Um lembrete silencioso de que o medo não a faria desaparecer. Ela precisava de ajuda. Mas como pedir sem se perder novamente? 3 dias se passaram. No primeiro e no segundo, ela ligou para o trabalho dizendo que estava doente. Mas na manhã do terceiro, algo a puxou de volta para a meia livraria, seu pequeno refúgio de páginas antigas e momentos tranquilos. O sino acima da porta tocou quando ela entrou. A luz do sol atravessava as janelas empoeiradas, aquecendo as prateleiras familiares. Ela preparou um chá de hortelã e ligou sua playlist de jazz suave. No meio da manhã, a loja já tinha voltado ao seu ritmo habitual. Clientes folheavam livros, conversas ocasionais enchiam o ambiente. Páginas sendo viradas soavam baixinho. Emily se manteve na dela, reabastecendo marcadores no balcão. Então o sino tocou novamente. Com licença, veio uma voz, calma, familiar. Ela congelou. Não precisava se virar para saber quem era. Dr. Adrian West estava no meio da loja, segurando um pequeno caderno. Sua expressão era de surpresa, quase desculpa. Ele vestia jeans, um casaco azul marinho, sem jaleco, sem estetoscópio. Apenas um homem que não esperava vê-la ali. Emily, disse ele cuidadosamente, eu não sabia que você trabalhava aqui. Ela piscou, o coração disparado. Você está me seguindo? Não, juro que não, ele respondeu rapidamente. Minha mãe adora livros antigos. Ela está se recuperando de uma cirurgia e achei que este lugar poderia ter algo para ela. Emily desviou o olhar, agarrando o balcão com força. Eu só queria dizer... Ele deu um passo à frente com cautela. Me desculpe pelo que aconteceu na clínica. Eu nunca quis te deixar desconfortável. Se fiz algo inapropriado. Você não fez. Ela o interrompeu com firmeza. Ele parou. A voz de Emily era fria. Eu sei que você não teve intenção, mas isso não muda como me senti. Adrian assentiu. Eu entendo, de verdade. Houve um momento de silêncio. De repente, a loja parecia pequena demais. Eu só queria pedir desculpas, continuou ele. Não como médico, como pessoa. Você não merecia se sentir insegura. Finalmente, ela o olhou. Não o médico, o homem. Ele não parecia polido ou distante, ele parecia cansado, humano. Eu não preciso da piedade de um médico, disse ela friamente. Os olhos dele suavizaram. Não estou oferecendo piedade, estou oferecendo compreensão. Emily balançou a cabeça e passou por ele em direção às prateleiras dos fundos. Você não sabe nada sobre mim. Talvez não, respondeu ele, a voz baixa. Mas isso não significa que eu não me importe. Ela hesitou por um momento, mas logo desapareceu para a sala dos fundos. Quando voltou, ele já tinha ido embora. 3 dias depois, Emily caminhava pelo parque durante seu intervalo de almoço, um copo de café aquecendo suas mãos. O ar fresco carregava o cheiro de folhas caídas, enquanto o outono pintava o chão de dourado e vermelho. O parque ficava a apenas uma quadra da livraria, um refúgio silencioso para onde ela costumava ir quando seus pensamentos ficavam altos demais. Ela se sentou em seu banco habitual, perto do lago, deixando sua respiração desacelerar. Mas antes que pudesse relaxar, um grito a fez se sobressaltar. Do outro lado do caminho, uma senhora havia tropeçado em um trecho rachado da calçada. Papéis e livros se espalharam de sua bolsa, enquanto ela tentava se levantar. Antes que Emily pudesse reagir, alguém chegou primeiro. Adrian. Ele se ajoelhou ao lado da mulher, calmo e gentil, examinando sua perna e murmurando palavras tranquilizadoras. Então, fez uma ligação, provavelmente para um parente dela, e pegou seus pertences, sacudindo a poeira do casaco dela com cuidado. Emily observou de trás de uma árvore, sem ser vista. Ele não estava de jaleco, não estava de plantão, mas cada gesto era cuidadoso, natural. A mulher apertou sua mão com gratidão,
sussurrando algo que o fez sorrir. Ele a ajudou a se sentar em um banco e, sem hesitar, tirou seu próprio casaco para colocá-lo sobre os ombros dela. O peito de Emily apertou. Ela se lembrou da voz firme dele na clínica, do cuidado, mesmo depois de seu rompante. E agora, vendo-o com aquela desconhecida, gentil, presente, humano, algo dentro dela se suavizou. Talvez ela tivesse sido dura demais. Talvez nem todo homem de jaleco branco fosse igual. Ela permaneceu sentada até a filha da senhora chegar. Adrian deu um último aceno antes de desaparecer pelo caminho, as mãos enfiadas nos bolsos. Emily não o chamou, mas a imagem dele, ajoelhado na terra, sem casaco no frio, permaneceu com ela por muito tempo depois que ele partiu. Naquela noite, a livraria fechou mais tarde que o habitual. Emily ficou para organizar uma doação de livros de poesia antigos, perdendo a noção do tempo. Quando trancou a porta, as ruas já estavam silenciosas. A bateria do celular piscava, avisando que estava quase no fim. Ela puxou o cachecol mais para cima e decidiu pegar um atalho pelo beco. Normalmente evitava aquele caminho, mas a noite estava esfriando rápido. O beco parecia mais escuro do que ela lembrava. Seus passos ecoavam alto no asfalto e um arrepio subiu por sua espinha. Passos. Eles seguiam o ritmo dos dela, constantes, intencionais. Ela olhou por cima do ombro. Um homem de moletom escuro a seguia, mãos nos bolsos. Olhar fixo nela, sua respiração travou. Ela acelerou o passo, ele também. Ela virou a esquina. A rua adiante estava vazia. Tentou desbloquear o celular, mas seus dedos tremiam demais. "Ei!" chamou o homem. Ela ignorou. "Eu disse. Ei!" Ele repetiu agora mais alto. Ela correu. Ele a agarrou pelo braço. "Não corra de mim, docinho." O pânico explodiu. Ela gritou, se debatendo. Sua bolsa caiu no chão. Ele avançou novamente. Então faróis cortaram a escuridão. Um carro parou bruscamente. "Ei!" Uma voz rugiu. "Emily!" "Adrian!" Ele saltou do carro, correndo na direção deles. Em um único movimento, empurrou o homem para trás, colocando-se entre eles, os punhos cerrados. "Saia daqui. Agora." O agressor recuou, praguejando, antes de desaparecer na escuridão. Emily caiu de joelhos, tremendo descontroladamente. Adrian se ajoelhou ao lado dela, estável, calmo. "Emily, você está machucada." Ela não conseguiu responder. Suas mãos agarravam o casaco como uma armadura. Com delicadeza, ele afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. "Você está segura agora. Eu estou aqui." Ela encontrou seu olhar, firme, sincero, e assentiu levemente. Ele a ajudou a se levantar, recolheu suas coisas e a guiou até o carro. Ela não resistiu. Dentro do veículo, ele lhe entregou uma garrafa de água. "Beba devagar." Ela obedeceu. O tremor diminuiu um pouco. "Eu estava voltando do hospital." Adrian disse suavemente. "Peguei um caminho diferente. Ainda bem que fiz isso." Ela finalmente encontrou sua voz. "Obrigada." "Você não precisa me agradecer." Ele respondeu. "Só lamento que tenha acontecido." O trajeto foi silencioso. Quando chegaram ao prédio dela, ele insistiu em acompanhá-la até o apartamento. Lá dentro, ela afundou no sofá, enquanto ele se ajoelhava diante dela, limpando um arranhão em sua mão. "Não é profundo," murmurou ele, "mas pode arder." Ela não se encolheu. A constatação a atingiu. Ele estava tocando sua pele, e ela não sentia medo, não sentia pânico, nem repulsa, apenas calma. "Você é bom nisso," ela sussurrou. Ele ergueu o olhar com um sorriso. "Em fazer curativos ou aparecer na hora certa?" Ela sorriu, fraco, mas genuíno. "Ambas." "Vou ficar até você dormir," ofereceu ele, e ficou. Sentado na poltrona do outro lado da sala, lendo em silêncio enquanto ela se aconchegava sob um cobertor. Pela primeira vez em anos, seu corpo permitiu-se descansar. Antes que o sono a levasse,
Ela olhou para ele uma última vez. Durante anos, o medo moldou seu mundo. Mas naquela noite, alguém entrou nele, não para machucá-la, nem para consertá-la, mas simplesmente para estar ali. E isso mudou tudo. Na manhã seguinte, ela lhe enviou uma mensagem. Emily, obrigada mais uma vez por ontem. Adrian, sempre. Daquele dia em diante, eles começaram a trocar mensagens com mais frequência. Às vezes, sobre livros. Às vezes, sobre a vida. Nada muito pessoal, mas o suficiente para mantê-lo em seus pensamentos. E, pela primeira vez em muito tempo, Emily não se sentia tão sozinha. Na semana seguinte, um frio inesperado tomou conta tanto do ar quanto do mundo de Emily. Ela tinha acabado de chegar à livraria e estava montando a vitrine quando sua colega de trabalho, Sarah, chamou do balcão. Ei, Emily, você pode querer ver isso. Emily se aproximou, limpando a poeira das mãos. Na pequena televisão da loja, um segmento do noticiário matinal local estava passando. Hoje, no Spotlight on Changemakers, destacamos um dos profissionais médicos mais jovens e bem-sucedidos do estado, disse a âncora. Dr. Adrian West, herdeiro da West Medical Foundation e chefe da divisão de saúde feminina. Emily congelou. Na tela apareceu uma foto de Adrian sorrindo, vestindo um jaleco, em frente a um hospital. Seu nome estava impresso em negrito na parte inferior. Dr. Adrian West, diretor médico e filantropo. A reportagem continuou, exibindo imagens de instalações de ponta, eventos beneficentes e pesquisas inovadoras financiadas pela família West. Adrian foi mostrado fazendo discursos em conferências, consultando líderes globais da saúde e até apertando as mãos de políticos. Os dedos de Emily se fecharam ao redor da borda do balcão. West Medical, Sarah disse, arqueando uma sobrancelha. Isso não é tipo uma fundação bilionária? Emily não respondeu. Não conseguia. Mais tarde naquela noite, sentada sozinha em seu apartamento, ela encarava a tela do laptop, percorrendo artigo após artigo sobre a dinastia West na área da saúde. Adrian não era apenas um médico talentoso, ele era o Adrian West, o único filho de Gregory West, um dos nomes mais poderosos da indústria médica. Ela deslizou pelos registros de eventos luxuosos, arrecadações de fundos em mansões, aparições em galas. Em todas as fotos, Adrian parecia perfeitamente composto, digno e completamente inalcançável. Não fazia sentido. Ele dirigia um carro modesto, usava roupas simples, ajudava uma senhora no parque sem esperar reconhecimento. Ele não agia como alguém nascido em berço de ouro, mas isso não impedia o nó em seu estômago de apertar. Era tudo isso. A gentileza dele, a atenção, até a noite em que ele a resgatou. Seria apenas um ato? Um projeto para fazê-lo se sentir nobre? Na próxima vez que o viu, não esperou por gentilezas. Era em uma cafeteria perto do hospital. Ele estava na fila, folheando um pequeno caderno. Ela se aproximou, o coração disparado. Adrian! Ele se virou, surpreso, e então sorriu. Emily, oi. Quem é você? Ela perguntou diretamente. Ele piscou, confuso. Eu vi a reportagem, acrescentou ela. As entrevistas, o trabalho beneficente, a dinastia. Ele soltou um longo suspiro. Ah, então você descobriu. Você não é só um médico, você é o médico. Adrian assentiu levemente. É verdade. Meu pai construiu a fundação. Cresci em hospitais e salas de reuniões. E você não achou que isso valia a pena mencionar? A voz dela subiu. Qual era o plano? Ser o cara humilde e encantador para que a garota pobre e traumatizada se abrisse para você? O rosto dele não mudou. Ele não ficou na defensiva. Não, disse simplesmente. Não te contei porque não queria que essa parte da minha vida fosse a primeira coisa que você enxergasse. Emily cruzou os braços, erguendo suas barreiras novamente. Então, qual parte é real? O médico que me ajudou no beco
ou o homem que janta com senadores. Adrienne a observou por um longo momento e então apontou para um banco no parque próximo. Podemos sentar? Ela hesitou, mas o seguiu. Uma vez sentados, ele falou com cuidado. Emily, eu cresci com todas as oportunidades entregues a mim, mas também cresci com pais que mal se olhavam. Uma mãe que organizava galas de caridade, mas nunca apareceu no meu recital. Um pai que me ensinou a negociar antes mesmo de me ensinar a andar de bicicleta. Ele olhou para as próprias mãos. Escolhi a medicina porque era o único lugar onde me sentia útil, com os pés no chão, real. E quando comecei a trabalhar na saúde da mulher, vi quanta dor e vergonha muitas mulheres carregam em silêncio. Eu queria fazer algo que realmente importasse. Ele se virou para ela. Nunca fingi ser alguém que não sou, mas não mencionei meu sobrenome porque não queria que ele fosse uma barreira entre nós. Emily estudou seu rosto. Não havia traço de arrogância, nem um discurso ensaiado de relações públicas. Apenas sinceridade. Ela desviou o olhar, a voz mais suave. Eu não sei como confiar em pessoas como você, pessoas que têm tudo. Adrienne esboçou um pequeno sorriso. Eu não tenho tudo, nem perto disso, mas estou tentando viver de forma honesta. E se isso te assusta, eu entendo. Houve um silêncio entre eles, não frio, mas contemplativo. Então ela perguntou, ainda mais baixo, por que eu? Ele não hesitou. Porque você não me vê pelo que eu tenho. Você enxerga através de mim. Você me desafia. E porque naquela noite em que te vi fugir daquela sala de exames, vi alguém mais corajoso do que a maioria das pessoas que conheci na minha vida inteira. Emily abaixou a cabeça, sobrecarregada. Talvez não fosse sobre o dinheiro. Talvez fosse sobre como ele a fazia se sentir. Vista, segura, nunca diminuída. Ela assentiu devagar e, pela primeira vez, permitiu-se acreditar que Adrienne podia ser real. A brisa começava a esquentar novamente, uma promessa suave de primavera no ar. Mas Emily não sentia conforto na mudança da estação. A dor havia voltado, mais forte, mais aguda, mais persistente do que antes. Durante semanas ela ignorou. Tomou remédios, se distraiu com livros, disse a si mesma que iria passar, mas, no fundo, ela sabia a verdade. O diagnóstico tinha sido claro. Sem cirurgia, sua condição poderia piorar. O medo a mantinha paralisada. A ideia de ficar inconsciente, vulnerável, nas mãos de alguém. Isso a apavorava. Até agora, ela estava parada do lado de fora do hospital particular da West Medical, encarando a fachada de vidro, enquanto seu coração martelava no peito. Seus dedos apertaram a alça da bolsa. Então, com uma respiração que nem percebeu estar segurando, ela entrou. A recepcionista a recebeu com um sorriso gentil. Posso ajudá-la? Eu gostaria de falar com o doutor. Adrienne West, disse ela. A mulher inclinou a cabeça. Você tem um horário marcado? Não, Emily respondeu. Mas ele me conhece. Apenas diga que é Emily Harper. Menos de 10 minutos depois, Adrienne apareceu no corredor, sua expressão mudando de surpresa para preocupação. Emily, ele se aproximou com gentileza. O que houve? Eu preciso da cirurgia, ela disse sem hesitação. E quero que seja você a fazê-la. Adrienne piscou, claramente surpreso. Tem certeza? Ela assentiu. Pensei muito sobre isso. Tentei evitar. Mas eu sei que preciso. E confio em você. Ele olhou para ela com algo entre admiração e reverência silenciosa. Você não tem ideia do quanto isso significa. Os dias que antecederam o procedimento foram uma mistura estranha de ansiedade e calma. Emily ainda tinha seus medos, mas eles não a controlavam mais. Adrienne a guiou por cada etapa do processo, cuidadoso, paciente, nunca apressado. Ele lhe deu espaço quando ela precisava, segurança quando sua voz vacilava. Nunca a tratou como um caso, mas sim como uma pessoa. Na noite anterior à cirurgia,
Ele foi vê-la no quarto do hospital onde ela ficaria. Ela já estava na cama, vestindo o avental hospitalar, com um soro no braço, olhando pela janela. Não vou perguntar se você está nervosa, Adrienne disse suavemente. Eu estou, ela admitiu, mas menos do que imaginei. Ele se sentou ao lado dela. Quer que eu te explique tudo de novo? Não. Ela se virou para ele, os olhos úmidos, mas determinados. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Ele esperou. Eu não confio facilmente. Não deixo as pessoas se aproximarem. Passei metade da minha vida atrás de um muro por causa do que alguém me tirou. O maxilar de Adrienne se contraiu, mas ele permaneceu em silêncio. Emily respirou fundo. Mas você não me pressionou, não forçou nada. Você esperou, você ouviu. E em algum momento, sem tentar, você conquistou algo que eu pensei que tinha perdido para sempre. Sua voz tremeu. Eu não confio em médicos, não confio em homens. Às vezes nem confio em mim mesma, mas eu confio em você. A garganta de Adrienne apertou com a emoção. Ele colocou a mão gentilmente sobre a dela. Eu não vou te decepcionar, ele disse, a voz carregada de sinceridade. Na manhã seguinte, a equipe cirúrgica se preparou cedo. Adrienne vestiu o avental estéril, a mente mais afiada do que nunca. Ele já havia feito aquele procedimento dezenas de vezes, mas desta vez era diferente. Desta vez, a paciente na mesa não era apenas um nome em um prontuário. Era Emily, a mulher que se encolheu ao seu toque, que fugiu do seu consultório, que tinha todos os motivos para temê-lo, mas ainda assim, voltou. Ele protegeria essa confiança com tudo que tinha. A operação começou. Cada movimento era meticuloso, cada incisão precisa. Ele se comunicava calmamente com sua equipe, os olhos nunca desviando da tarefa. As horas passaram, mas ele não sentiu o tempo, apenas o ritmo constante de foco e cuidado. Quando terminou, tirou as luvas e exalou profundamente. Foi perfeito, disse às enfermeiras, mas ele não saiu imediatamente. Ficou ao lado da cama dela na recuperação, observando a suave subida e descida do peito. Ela parecia pálida, frágil, mas tranquila. Ela tinha superado, e ele também. Emily acordou horas depois, grogue, dolorida, mas viva. Adrienne estava lá, sentado na cadeira ao lado de sua cama, meio adormecido com um livro no colo. Ela se mexeu levemente. Seus olhos se abriram instantaneamente. Ei, ele disse, sorrindo gentilmente. Bem-vinda de volta. Ela piscou, a voz rouca. Funcionou? Deu tudo certo, ele disse. Você vai ficar bem. Lágrimas escorreram por seu rosto. Não de dor, mas de alívio esmagador. Eu consegui, ela sussurrou. Você conseguiu. Ele concordou, afastando uma mecha de cabelo da testa dela. Você foi tão corajosa. Ela fechou os olhos, deixando as palavras dele a envolverem. Naquele quarto silencioso, impregnado do cheiro de antisséptico e esperança, Emily sentiu algo mudar dentro dela. O medo ainda estava lá, mas não a dominava mais. Pela primeira vez em anos, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava se curando. Os dias após a cirurgia passaram em uma névoa de recuperação e momentos tranquilos. A Adrienne a visitava com frequência, não como médico, mas como alguém que simplesmente se importava. Ele trazia o chá favorito dela, sentava-se ao seu lado, enquanto ela lia, ouvia sem precisar consertar nada. Suas conversas ficaram mais profundas, mais naturais. Havia uma ternura silenciosa entre eles, frágil, mas acolhedora. Emily estava se curando, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia quebrada, mas o mundo fora do pequeno refúgio deles não era tão gentil. Uma tarde, após sua última consulta, Emily esperou na área de espera enquanto Adrienne finalizava a papelada. Para se distrair, caminhou lentamente pelo corredor e passou por um grupo de enfermeiras,
conversando perto da sala de descanso. Elas não anotaram. Ela ainda está por aqui, uma delas comentou, em um tom casual, mas afiado. Você quer dizer à garota que o doutor West operou? Outra respondeu. Sim, ela tem estado por aqui bastante ultimamente. Bom, é claro que sim. A primeira enfermeira zombou. Se eu fosse uma paciente sem dinheiro, sem status, também ficaria por perto de um médico milionário. Todas riram. Ela é só uma garota quebrada que teve sorte. Não é o tipo dele, nem de perto. Emily parou no meio do corredor. Seu estômago se revirou. As palavras foram como agulhas, pequenas, afiadas, mas acertando diretamente seu ponto mais vulnerável. Ela se afastou lentamente, o coração batendo forte. Não ouviu o resto. Não precisava. Naquela noite, não conseguiu dormir. Sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá intocada, olhando para as palavras que escrevera em um pedaço de papel simples. Sou grata por tudo, mas acho que está na hora de ir embora. Você merece alguém inteiro, alguém forte, não alguém que você precisou consertar. Não me procure. Ela colocou o bilhete no parapeito da janela, onde sabia que a Adrienne o encontraria da próxima vez que viesse. Então, arrumou uma pequena mala e desapareceu na noite. A Adrienne chegou ao apartamento dela na manhã seguinte com 2 cafés e um livro que achava que ela gostaria. Bateu. Nenhuma resposta. Usou a chave que ela, um dia, havia lhe dado timidamente e entrou. Estava quieto. Demais. Então ele viu o bilhete. Seu coração afundou ao ler as palavras. O significado cortando mais fundo do que ele esperava. Ela tinha ido embora. Ligou para ela. Nenhuma resposta. Ligou para a livraria onde ela trabalhava. Ela havia pedido licença. O pânico subiu por sua espinha. Ele procurou em todos os lugares que conseguia imaginar. Parques, cafés, até o canto tranquilo da livraria, onde ela costumava se sentar e ler sozinha. Mas ela não estava em lugar nenhum. Até que, tarde da noite, ele se lembrou do lugar onde tudo havia mudado. O pequeno parque perto do lago, o lugar onde ele ajudou a idosa meses atrás. O lugar onde Emily o viu, não como um médico, não como um estranho, mas como um ser humano. Ele dirigiu para lá com uma prece silenciosa e a encontrou. Ela estava sentada no banco perto da água, com os joelhos puxados contra o peito e os olhos inchados de tanto chorar. Não olhou para cima quando ele se aproximou, mas também não se afastou. Ele se sentou ao lado dela em silêncio por um longo momento, deixando o vento falar primeiro. Então, disse suavemente, você nem me deu a chance de lutar por você. Emily enxugou a bochecha com a manga do suéter. Você não deveria precisar. Ele se virou para ela, a voz firme, mas cheia de emoção. Por que você continua acreditando que sua dor te faz ser menos? Por que faz? Ela sussurrou. Eu sou a garota com cicatrizes, com bagagem, medos e problemas de confiança. E você é Adrienne West. Seu olhar não vacilou. Eu não quero o que é fácil, ele disse. Eu quero o que é real. E você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Emily balançou a cabeça. Você não sabe o que estão dizendo. As enfermeiras, as pessoas no hospital. Elas acham que sou só uma garota quebrada agarrada a um homem rico. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Eu não me importo com o que elas dizem. Me importo com o que você diz. E agora tudo o que ouço é uma voz que foi treinada para duvidar de si mesma. Ele apertou seus dedos gentilmente. Mas eu vejo você, tudo de você, e escolho você, de novo e de novo. Lágrimas encheram os olhos dela. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa estar curada. Você só precisa ser você. É tudo o que eu sempre quis. Os lábios dela tremiam. Eu estava com tanto medo, ela sussurrou. Eu também, ele disse. Até te conhecer. Ela se inclinou para ele e ele a envolveu nos braços, como um escudo.
Naquele momento, o barulho do mundo desapareceu, porque quando a verdade é mais alta que a dúvida, o amor encontra um jeito de ser ouvido. A pequena livraria ficava na esquina de uma rua tranquila, entre uma floricultura e um café. Uma placa pintada à mão pendia acima da porta. Heal Her Soul. Livros que curam. As janelas eram decoradas com poltronas aconchegantes, luz suave e prateleiras cheias de livros escolhidos, não para o lucro, mas para um propósito. Lá dentro, risadas e o aroma de café fresco se misturavam ao som das páginas virando. Emily estava atrás do balcão, o sorriso gentil, o espírito calmo de uma forma que só acontece depois de sobreviver à tempestade e escolher continuar caminhando. Já fazia 1 ano desde sua cirurgia, 1 ano desde que fugiu, e 1 ano desde que voltou, para encontrar não apenas Adrian esperando por ela, mas uma versão de si mesma que quase desistira de encontrar. Heal Her Soul não era apenas uma livraria, era um refúgio, um espaço para mulheres respirarem, lerem e se sentirem seguras. Cada canto tinha um propósito. Uma prateleira dedicada à cura de traumas, um cantinho de leitura chamado O Espaço dos Corajosos, uma parede coberta de bilhetes anônimos, escritos por visitantes, espalhando esperança para desconhecidos. Adrian ajudou a reformar o espaço, instalou a iluminação, escolheu o piso, montou os móveis que ela tanto amava. Nunca tentou tomar o controle, apenas fez o possível para transformar a visão dela em realidade. Ele ainda trabalhava no hospital, ainda vestia o jaleco branco quando necessário, mas em casa, com ela, ele era apenas Adrian. Não o herdeiro, não o filantropo, apenas um homem que amava livros quase tanto quanto amava a mulher que dirigia aquela livraria. Eles mantiveram as coisas simples depois da reconciliação, sem pressa, sem prazos. Mas quando Adrian pediu Emily em casamento, fez isso de um jeito único. Dentro de uma edição rara de Jane Eyre, ele escondeu um pequeno bilhete. Você não é um pássaro, e eu não sou uma gaiola. Vamos voar juntos. E assim, eles voaram. O casamento aconteceu em uma praia tranquila, no momento em que o sol começava a se pôr no horizonte. Sem paparazzi, sem manchetes, apenas o som das ondas e um círculo de pessoas que os amavam. Emily usava um vestido leve e esvoaçante, os pés descalços afundando na areia morna. Adrian a esperava sob um arco de madeira coberto de flores selvagens, um sorriso torto nos lábios quando ela se aproximou. Eles trocaram votos escritos à mão, cheios de promessas que não eram grandiosas, mas profundamente reais. Eu não vou tentar te consertar, Adrian disse, porque você nunca esteve quebrada. Eu não vou mais ter medo do amor, Emily sussurrou, porque você me mostrou que o amor pode ser seguro. Quando a cerimônia terminou e as primeiras estrelas apareceram no céu, eles ficaram de mãos dadas à beira do mar, em silêncio por um momento, enquanto os outros dançavam atrás deles. O vento levantou o véu de Emily levemente. Ela se virou para Adrian, lágrimas nos olhos, não de dor, mas de plenitude. Ela tocou o rosto dele com a ponta dos dedos. Você se lembra da primeira vez que me tocou? Perguntou a voz como uma brisa. Ele assentiu devagar. Lembro. Achei que nunca me sentiria segura de novo. Ela disse, um sorriso suave nos lábios. Mas naquele dia, quando você me tocou, não como médico, não como um homem tentando provar algo, mas com nada além de honestidade e cuidado. Ela encostou a testa na dele. Aquele foi o dia em que percebi que não precisava mais ter medo do mundo. Adrian a puxou para seus braços. E eu percebi, ele murmurou, que o amor não vem de resgatar alguém. Ele vem de caminhar ao lado dessa pessoa, passo a passo. E nos dias, semanas e meses que se seguiram, a vida dele se desenrolou em capítulos suaves e bonitos, manhãs simples, refeições compartilhadas, conversas tardias sobre livros e sonhos,
risadas que curavam lugares que a medicina nunca poderia alcançar. Emily ainda tinha momentos difíceis, gatilhos, sombras que vinham de vez em quando. Mas agora, ela tinha luz para enfrentá-las, e Adrien, ele já não se perguntava se o legado de sua família definiria sua vida, porque toda vez que ele entrava na Heal Her Soul, ele via o único legado que realmente importava, uma vida compartilhada, construída não sobre perfeição, mas sobre amor, escolhas e coragem silenciosa. No fim, não se tratava de ser salvo, tratava-se de escolher viver. Se a jornada de Emily tocou seu coração, se você se viu em seus medos, sua força ou sua cura, saiba que você não está sozinho. Esta história é um lembrete gentil de que até as feridas mais profundas podem ser curadas com paciência, compaixão e amor. E às vezes, as pessoas mais inesperadas entram em nossas vidas não para nos resgatar, mas para nos lembrar de que valemos a pena ser salvos. Se essa história te emocionou, considere se inscrever no meu canal. Cada história é feita para curar, inspirar e tocar a alma. Inscreva-se agora e junte-se à nossa família de corações que ainda acreditam no amor, na esperança e em segundas chances. Até a próxima. Fique gentil, fique corajoso e continue acreditando no poder das histórias.